Internacional aqui em La Paz escreveu uma das histórias mais surreais, mais bonitas da sua história. E você, colorado, que está assistindo, tem que acreditar mais no Internacional. Tem que acreditar mais no Internacional e nesse time. Porque uma coisa ficou clara aqui em La Paz. Esse time do Inter está criando casca. Um Inter que eliminou o todo-poderoso River Plate, jogando melhor que o River em um dos tempos na casa deles em Buenos Aires. Um Inter que patrolou, merecia ter classificado no tempo normal contra o River Plate lá em Porto Alegre. E que aqui, no Hernando Siles, com toda a desconfiança que era natural, todo mundo esperava, a fase do Inter não é nada boa no Campeonato Brasileiro, 8 jogos sem vencer, mas ainda assim, Alexandre Ernst, o Inter é muito grande. O Internacional é gigante, o Internacional é maiúsculo, respeite o Internacional é muito grande. E uma vitória que mostra que esse time do Inter tá criando casca, tá pegando forma esse time do Internacional. Um Inter que, como eu disse, a desconfiança pelos resultados, enfim, são naturais. Mas a gente vai falar mais aqui, desculpa eu ter me alongado, porque assim, nós estamos aqui para contar a história. O Inter venceu na altitude de 3.700 metros acima do nível do mar o Bolívar por 1-0. E não é só um Bolívar que precisa da altitude, é um bom time. E a gente vai falar sobre isso. Não esquece, deixar teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros tem o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Tô aqui, não vou mostrar muito, a Conmebol não permite, mas eu ainda tô aqui, saí agora da jornada da Rádio Bandeirantes. E, gente, uma vitória maiúscula do Internacional. É claro que o contexto era natural, trazia uma desconfiança. 8 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Mas um Inter que tem uma figura diferente dentro da Copa Libertadores. O que o Inter fez contra o River já foi histórico, mas o Inter está contando a história, a sua história desse time. Poderia ser com qualquer outro treinador, que eu ia estar falando a mesma coisa, tá? Vamos ser justos. É o time que eu tô querendo falar agora. E depois eu vou falar mais sobre o Cudê, que também tem uma parcela muito importante nisso. Mas um time que hoje teve uma modificação importante, o Cudê trabalhou ao longo da semana e a gente não ficou sabendo nos treinos fechados que ele tinha treinado com 3 zagueiros. O Inter entrou com 3 zagueiros. Maurício ficou no banco de reservas e Nico Hernandes começou a partida como terceiro zagueiro. O Inter tinha Rocher no gol, Bustos na lateral direita, um trio de zagueiros com o Vitão, Nico Hernandes e Mercado e o René na ala esquerda. No meio de campo, Johnny, Arangues e Alan Patrick, mais à frente, Wanderson e Ener Valencia. E aí tem que se destacar, pessoal, o Ener Valencia brincou de jogar futebol nessa noite. E aí eu quero, antes da gente falar individualmente de alguns jogadores, falar sobre os 2 tempos do Internacional. Um primeiro tempo que parecia, e era natural, era a equipe da casa, e imprimia a sua velocidade, a sua pressão, a sua marcação. E o Bolívar fez isso. Criou 1, 2, 3 chances de gol contra o Internacional. E aí vem o momento derradeiro da partida. Que aí, naquele momento, aquele gol do Ener Valencia, olha, não sei se pra vocês, mas pra mim, mostrou que o Inter ia ganhar e que não tinha chance de levar empate ou virada. Um contra-ataque com a maestria do 10 Alan Patrick. Um passe para Ener Valencia, que sequer em momento algum aqui na altitude sentiu os 3.700 metros acima do nível do mar. Ele arranca contra o Ferreira e é um zagueiro que ele brincou. O Ferreira vai sonhar com o Ener Valencia, olha, pelas próximas 3, 4, olha, se quiser uma década que o Ferreira vai sonhar com o Ener Valencia. E aí ele domina a bola, vai com tranquilidade, puxa para o lado direito e finaliza de perna direita no meio das pernas. A bola vai na bochecha da rede do Lampe, que não tinha o que fazer. E ali o Inter mostrou a sua credencial. E a partir do gol do Ener Valencia, foi muito importante não só para a vitória, mas também para o Inter começar a jogar futebol. O Inter começou a jogar futebol a partir do gol do Ener Valencia. Transições em velocidade. Olha, é muito difícil citar um jogador que tem ido mal. Eu não vi nenhum jogador do Inter mal nessa noite aqui na altitude de La Paz. O Inter em transições rápidas. E aí eu destaco aqui as transições rápidas com Arangues, Alan Patrick, com o Johnny precisando desarmar e o Arangues também com um papel fundamental na marcação para o Inter sair em tranquilidade, o Alan Patrick sair em tranquilidade, tanto que em determinado momento do primeiro tempo, depois do gol do Ener Valencia, o Alan Patrick, e eu cito na jornada da Rádio Bandeirantes, ele olha para o mercado e diz:
bota a bola em mim. Pode botar a bola em mim, porque ele sabia que era com ele, com o Ener Valencia. O Alan Patrick é diferenciado, é maestro, e ele foi tocando 1, 2, 3 ataques e rodeava com bola. Cara, surreal o que o Inter fez do meio para frente com a altitude de La Paz. E na defesa, o Bolívar continuava aparecendo. Em alguns momentos, é natural que existam falhas defensivas coletivas, e o Inter passou por essas falhas coletivas. Em mais de um lance, o Francisco da Costa, o Rodrigues, centroavante chileno, ficaram sozinhos dentro da grande área, e ainda assim, eles esbarraram na sorte do Inter, algo que foi destacado pelo Kudê nas últimas semanas, e também em Tino Rocher, que fez uma defesaça no primeiro tempo, e uma finalização do meio-campista do Bolívar. Ele estava caído, puxou aqui com o contrapé e deu um tapa de braço esquerdo, e ainda uma que desviou no Johnny, que é outro que fez uma partidaça aqui em La Paz e teve que buscar no cantinho. O segundo tempo foi a mesma tônica depois do Inter do gol do Ener Valencia. O Inter que atacou, incomodou, puxadas de contra-ataque, pareciam alguns jogadores mais cansados, e é natural, a gente está falando de uma altitude absurda, desumano ter futebol aqui, mas ainda assim, o Inter se portou muito bem. Eu quero destacar aqui o jogo do Rocher, principalmente no primeiro tempo, e ele contou com a sorte no segundo, como o Kudê vinha destacando, para 2 bolas baterem no travessão, a partidaça de Bustos e René, e aí eu vou citar aqui, para mim, do meio pra frente, cara, todo mundo nota 10. Agora, as partidas de Vitão, Mercado e de Nico Hernandes principalmente, pra aqui, ó, emoldurar, bota esse aqui do cigarrinho, bota aqui, ó, na parede do Hernando Siles, porque a partida dos zagueiros do Inter hoje foi fenomenal. O Kudê ainda tentou ali colocar o Depena, que eu até acho que entrou mais para fechar um espaço do lado esquerdo, não muito por questão técnica. Ele coloca o Bruno Henrique, porque alguns jogadores já estavam cansados, como o próprio Charles Arangues. Ele coloca o Igor Gomes, ele tira o Bustos. Cara, ele fez as trocas necessárias para um time que estava cansando, e que já estava fazendo uma baita partida. Espetacular o jogo do Internacional nessa noite aqui no Hernando Siles. Eu vou lá para a coletiva do Kudê. Agora é um vídeo mais de análise de jogo, mas o próximo conteúdo sim vai ser uma repercussão do que foi dito pelo técnico Eduardo Kudê. Quem mais fala na zona mista? Cara, que noite nós vivemos aqui em La Paz, na Bolívia. Vou mostrar rapidinho, não tem como. O Internacional não só ganhou, o Internacional fez história e tá caminhando. Tá caminhando, tem jogo de volta. Tem que cuidar, tem jogo de volta, mas o Inter deu um passo importante para chegar às semis da Copa Libertadores. Deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu vou voltar depois com as coletivas, com mais conteúdo aqui do Hernando Siles. Que noite histórica vivemos aqui em La Paz. Um beijo, um abraço, até.